Boa noite a todos. Eu me chamo Aedj Matos, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e tenho a honra de anunciar o evento Saneamento na Amazônia Urbana, Inovação e Universalização, que tem o objetivo de debater sobre os desafios urbanos nas cidades amazônicas, com ênfase em soluções integradas para o desenvolvimento sustentável. Essa mesa é composta por representantes da academia, do poder público, da sociedade civil e coordenada pelo Grupo de Pesquisa Cidades Amazônicas, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica. Alinhada ao tema do Circuito Urbano 2025 e a linha temática 1, Ação Climática no Meio Ambiente Urbano, o evento busca analisar a infraestrutura ambiental, a gestão territorial e inclusão social como pilares para a construção de cidades mais resilientes, justas e sustentáveis. Para isso, eu vou convidar como moderadora a Safira Celeste Pérez de La Sala. Vou convidar Safira Celeste Pérez de La Sala Gonçalves, que é advogada, mestre em habitação pelo IPT e doutora pelo Instituto Tecnológico de Israel. A Safira é pesquisadora especialista em políticas públicas urbanas, com experiência em governança e planejamento de infraestrutura. Safira, boa noite. Obrigada, professora EJ, obrigada por todos os alunos que estão aqui no suporte. Queria agradecer o convite e agradecer também a professora Tatiane Chequia, que gentilmente nos convidou, né? Eu vou fazer uma introdução breve sobre o contexto, uma reflexão mesmo sobre o contexto entre saneamento e regularidade ou irregularidade fundiária, e depois eu abro para os 3 palestrantes. A Amazônia, ela faz muito parte do discurso internacional, né? Inclusive, em um mês e pouco, em algumas semanas, a gente vai receber a Conferência das Partes em Belém do Pará, né, de políticas climáticas. Mas é muito interessante que a partir do momento que a gente começa a conhecer o território amazônico de fato, nota-se que há uma grande divergência entre a expectativa internacional do que significa uma Amazônia sustentável, né? E essa expectativa acaba se diluindo, porque a gente vê os desafios ambientais regionais que são muito anteriores à temática climática, né? Notavelmente saneamento. E no caso do Brasil, o território do bioma amazônico ele é extremamente amplo, englobando 9 estados: o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Então, apesar de dividirem o mesmo bioma, são extremamente distintos, né? São realidades distintas. Então, quando a gente começa a pensar na cobertura de saneamento na Amazônia, é interessante que o próprio site dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável inclui, além, né, do ODS 11, que é o que a gente sempre fala quando vai falar de cidades resilientes, sustentáveis e mais justas, existe também o ODS 6, que é a questão do acesso à água potável e a cobertura de saneamento. E é muito interessante, nos mapas que são disponibilizados no site brasileiro do ODS, notar como existe uma quase que total inversão entre as realidades no sul e sudeste e no norte do Brasil, que é onde se concentra a Amazônia. Então, por exemplo, enquanto São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre possuem um nível estimado de 90% de universalização, a melhor área no bioma amazônico consta com 66%.
e isso vai decaindo até uma média de 31% a 42% em estados como Belém do Pará. E como o Dr. Marcelo abordará daqui em breve, principalmente na situação de Porto Velho, que é conhecido, infelizmente, né, como os piores índices de saneamento do Brasil, o que torna essa iniciativa da Universidade Federal de Rondônia particularmente relevante, ao trazer essa situação tão dolorosa, né, para uma audiência como o circuito urbano da ONU Habitat. E, por outro lado, quando a gente pensa, também baseando nos mapas dos ODS, quando a gente pensa no mapa de legalidade fundiária, que é um certo desconforme legislativo e que existe uma série de diferenças, de distinções, como eu comentarei, os níveis de informalidade, eles são extremamente altos na região Nordeste. Então, os melhores índices são de por volta de 60%, o melhor índice é 60% de irregularidade fundiária, e o pior índice é entre 77% e 99%, que, de novo, se inclui aí o Pará, né, o estado do Pará. Então, é uma situação muito crítica, porque a gente acaba chegando num impasse, que é o grande impasse, sobre se a gente leva a infraestrutura, a gente está consolidando ocupações irregulares ou não? Ou quais são os valores que devem ser priorizados? Moradia, meio ambiente, ou existe uma compatibilização entre ambos, e qual que é esse caminho? Que são questões que também abordaremos nesse seminário e em seminários futuros, se tudo der certo, né? Se a gente conseguir cada vez mais atrair a atenção do público para esse tema. E quando a gente pensa em legalidade fundiária no contexto amazônico, existem não só uma ilegalidade direta, mas também dos tipos de terra, dos tipos de possessão da terra. E existe uma malha de direitos de propriedades que são exercidos, que são muito distintos e que trazem uma série de desafios, tanto para a governança, quanto para a parte técnica e para a parte social. Então, por exemplo, nós temos a cidade formal, tudo bem, que muitas vezes também não está recebendo saneamento adequado. A gente tem outras áreas, como áreas indígenas, que podem... Então, aí a gente tem áreas indígenas que são manejadas pelo governo federal, ou indígenas que migraram para a área urbana e vivem numa situação, vamos dizer, um terceiro cenário, né? Temos também as populações ribeirinhas. Temos também a população flutuante, que é um modo também de vida originário que se adaptou às secas e cheias extremas, né, da região próprias da Amazônia. E temos também o processo de favelização. Por exemplo, nós tivemos 2 grandes fluxos migratórios, né, na Amazônia, promovidos, primeiro pelo ciclo da borracha, e que teve também algumas fases, né, e uma delas eu me surpreendi bastante quando eu aprendi durante a Segunda Guerra, que o Brasil fornecia o látex para os aliados. Acredito que são os aliados. E foi feito um pacto, então, e se atraiu muita população para aquela região. A guerra, felizmente, acabou, mas as pessoas ficaram lá sem ter um plano de governo, de inclusão social ou de trabalho, já que não existia uma demanda tão profunda pelo látex. E se a gente for pensar em Manaus, também existe a migração da Zona Franca, a atração de trabalho. Então, todas essas... E agora temos uma terceira fase, que é o recebimento dos refugiados venezuelanos. Então, são grandes impactos migratórios
que seriam difíceis de serem abordados naturalmente, e num cenário de, enfim, que a gente sabe, né, que existem muitas dificuldades de governança, eles ficam ainda mais agravados. Então, como responder a isso, né? Então, nesse contexto, a gente pode falar de um outro impasse, que é entre moradia e meio ambiente. E se é possível ocupar sem poluir. Ou se retira, ou se, por exemplo, o saneamento ajuda a reduzir os riscos da habitação insalubre. Então, muitas camadas vão se abrindo, né? Porque, por um lado, se entende e vai a legislação, tanto ambiental quanto urbanística, ela vai no sentido de que não é para ocupar áreas de risco, que não é para ocupar água, que dirá poluir essa água, né? Mas, por outro lado, de novo, ele esbarra em mecanismos de vida tradicionais. Então, a gente tem essa ponderação entre patrimônio cultural, direito à moradia e meio ambiente. Em algumas situações recentes, né, já se começou a discutir se é possível, então, para manter os modos de vida originários, esse aspecto cultural, se é possível ocupar sem poluir. Ou seja, se levaria o saneamento para áreas ribeirinhas, de palafitas e flutuantes, por exemplo. Então, como que a gente maneja, né? Existem alguns casos que já estão surgindo, notavelmente em Manaus foi feito um piloto numa área de palafitas pela Companhia de Saneamento, que é a Águas de Manaus, que era um piloto para buscar a incorporação do saneamento nessa área tão frágil, né? E a iniciativa deles, ele incorporou não só a inovação tecnológica, como também inovação financeira, através eles criaram uma modelagem que a agência reguladora aprovou, que eles não só se valem da tarifa social, eles se valem da tarifa, vamos chamar de super social, que equivale, salvo engano, a $2 por mês. Para que as pessoas comecem a se integrar ao sistema e valorizar o saneamento ambiental. Com a ideia de que, enquanto não se resolva a questão fundiária, por um lado, as pessoas têm a dignidade, e por outro, a gente minimiza a poluição ambiental, que é algo que acaba impactando não só o indivíduo imediatamente, mas também todos os habitantes daquele ecossistema, né? Agora, tanto os humanos quanto os não humanos. Então, a gente vê que tem surgido muitas iniciativas, os desafios são complexos, tanto os tecnológicos, quanto de governança, quanto sociais, mas existe um momento também com as privatizações que o Brasil tem feito, de se discutir cada vez mais o que faremos com as áreas informais e o acesso ao saneamento. Porque o acesso ao saneamento, o receptor do direito não é a casa, é o indivíduo, certo? E essas lógicas, muitas vezes, parece que é esquecida. Então, quando a gente tem uma meta de saneamento que é só para a cidade formal, que só se aplica à cidade formal devido às limitações fundiárias, ela não está atingindo o objetivo final, que é o direito a saneamento para cada indivíduo. Então, ou então a grande questão é, ou se leva saneamento a essas áreas e busca consolidação, mesmo que feito de maneira de maneira que possa ser desfeita essa infraestrutura, ou também os municípios precisam entrar na discussão do saneamento
e discutir seriamente quais são os objetivos de regularização fundiária e como que essas agendas podem se casar. Com isso, eu encerro essas reflexões iniciais e passo a palavra, justamente por esse ponto de discussão de governança, para o Dr. Marcelo Barroso, que é professor da Universidade Federal de Rondônia, diretor do Departamento de Saneamento Básico da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Porto Velho, e também possui uma ampla formação técnica. Ele é engenheiro civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, possui mestrado e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo. Tem experiência como professor adjunto da Universidade Federal de Rondônia e é chefe do Departamento de Engenharia Ambiental do campus de Ji-Paraná e chefe do Departamento de Engenharia Civil. Então, ele tem uma ampla experiência na academia e agora como gestor público. Marcelo, estamos ansiosos para conhecer suas considerações. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, por participar desse circuito urbano, né, ONU Habitat, com esse tema tão relevante sobre saneamento básico. Como a Safira comentou, eu tenho uma certa experiência em saneamento, tanto acadêmica e agora no setor público. Sou nascido aqui em Porto Velho, região norte, Amazônia. Sabemos e vivemos esse desafio que é a ausência de saneamento ou um saneamento muitas vezes inadequado, e é nesse ponto que a gente vai buscar expor. Só para fazer um adendo, uma correçãozinha, eu estou agora como diretor de saneamento básico do departamento aqui da Secretaria de Infraestrutura, não estou agora atualmente como professor mais, fui, na verdade, chefe ali do departamento da Engenharia Ambiental e Civil da Universidade Federal de Rondônia, o qual fiz parte. A gente está sempre se colaborando, inclusive com esse convite, e esperamos que cada vez mais a universidade, é um dos pontos que eu também gostaria de colocar aqui na região norte, possa ser mais fortalecida, como uma maneira de suporte para o desenvolvimento sustentável, como tem sido colocado, e para tudo aquilo que envolve o saneamento, que são vários desafios. Vou procurar colocar aqui uma apresentação rápida, compartilhar uma tela. Se eu não tiver sucesso, me avisem, por favor, mas a ideia aqui... Cadê a tela? Só um momento. Yuri. Cadê a tela? Tela cheia. Tá. Só gostaria de confirmar se está ok essa exposição. Tá ótimo, estamos vendo a tela completa. Tá ótimo. Então, aqui a gente, como foi dito, saneamento na Amazônia Urbana, inovação e universalização, com digamos, subtítulo, ou com a minha abordagem voltada aos desafios do saneamento básico na Amazônia, já lembrando que eu vou fazer mais um recorte para a região norte, diante de um dos grandes itens que já se desdobra aqui na apresentação. Eu fiz aqui uma lista desses desafios, e no primeiro momento já começa com a questão dos dados. Quem está ligado à academia sempre chama atenção para isso, mas infelizmente no sistema de governança como um todo, a gente vê às vezes um menosprezo por esses dados e consequentemente uma dificuldade por esses dados. Aqui eu estou anunciando aqui o CINISA 2025, enfim, que tem um ano base, na verdade, 2024, 2023, que é um Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico, que muitas vezes não, é a principal referência de informação que a gente tem, só que a maneira de preenchimento, e eu estou constatando aqui na própria prefeitura, digamos, deixa bastante a desejar. Existe uma necessidade de melhoria para isso, são informações autodeclaráveis por parte do município para a relação de resíduos sólidos
e drenagem. Drenagem é um upgrade ainda mais de dificuldade com relação a essas informações, tanto da parte da gestão municipal quanto da alimentação dessas informações. E água e esgoto fica sempre a cargo da concessionária, que também tem uma certa limitação aí de conseguir representar a realidade. Fora isso, as próprias secretarias têm dificuldade de fazer esses preenchimentos. A gente aqui é uma capital, ainda tem uma dificuldade quanto a isso, e muitas vezes a gente precisa, na verdade, de um apoio da universidade, mas também, como a gente sabe, quem está aqui, o Brasil tem essa dificuldade cada vez mais, mas aqui no Norte, e especificamente Porto Velho, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de ter uma universidade forte que consiga ser esse apoio também para geração de informações e dados. Então, por si só, já tem uma certa dificuldade. Consequentemente, a gente vai ter uma, digamos, dificuldade de leitura da realidade, que justamente é o pressuposto para a gente conseguir fazer a resolução dos problemas, né? Haja visto que grande parte das soluções passam pela parte técnica, passa pela parte política, controle social, problema, né, a parte social, mas essa leitura da realidade muitas vezes compromete justamente a resolução dos problemas, que vai resultar em políticas públicas que não refletem tanto a realidade. E ainda vem para cima, acima disso, um conflito presente entre a técnica e a política, né? Entre a visão que a gente tem em termos de soluções, não significa que a técnica tem que imperar. No primeiro momento, no início da minha carreira, digamos assim, profissional, para mim a técnica equivaleria a ouro, mas depois a gente vai reconhecendo que a política é importante para enxergar, a técnica não vai ter a razão sempre, só que muitas vezes se inverte demais essa questão e a política acaba assumindo um posicionamento muito preponderante que dificulta muito a busca das soluções. Além disso, temos os arranjos institucionais fragilizados, principalmente na nossa região norte. A gente tem várias instituições que às vezes não conseguem exercer o seu papel adequado, com isso compromete a nossa política ou nossa universalização de saneamento. Uma certa vez, até acho que conversa com a própria Safira aqui, nos nossos bastidores da vida e das dores, eu colocava que as inovações podem acontecer com certa facilidade na região norte, especificamente em Porto Velho, porque também, por outro lado, não há um controle das soluções que são colocadas, que envolve uma certa vantagem, mas envolve um grande risco, porque pode ficar suscetível a qualquer tipo de iniciativa que às vezes não tem sustentação técnica, científica e com segurança. Então, digamos, aquela figura de uma CETESB forte, de uma secretaria municipal que tem isso a gente tem muita ausência dessa questão, por também, às vezes, falta de quadro técnico, né? Então, isso acaba acarretando uma certa comprometimento aí das soluções e, ao mesmo tempo, não, do ponto de vista de riscos, ou, ao mesmo tempo, de asseverar essa tecnologia ou essa técnica pode ser a mais recomendada para a nossa região, passe às características peculiares. Isso, né, de certa maneira, vai ser colocado aí provavelmente pelo professor Fernando, quando a gente imagina algumas soluções baseadas, né, em soluções de saneamento descentralizado. E aí, com tudo isso, vem os desafios tecnológicos inovativos que é presente, mas, de certa maneira, eu até considero um pouco a parte um pouco mais tranquila, entre aspas, né, grande aspas, inclusive, mas que justamente tem um campo grande, vasto de inovação, se a gente tiver um conhecimento bastante da realidade. E aí vem aquele desafio da implantação, operação e manutenção. E aí entra uma parte até a social, porque muitas vezes a gente vai, por exemplo, em comunidades mais afastadas, ribeirinhas, isoladas, e a dificuldade é justamente essa: como é que a gente vai fazer, garantir a operação e essa manutenção de equipamentos ou de algumas soluções em saneamento para regiões distintas, afastadas. E aí, com isso, vem a questão do monitoramento, comprometimento também, e aquela velha máxima da avaliação contínua e da melhoria dos processos. Então, isso, de certa maneira, é um desafio presente na nossa realidade da Amazônia. E quando eu trago isso para
para dentro do norte, da região amazônica, acontece também uma coisa semelhante à que a Safira colocou, que é não é uma inversão da realidade. Na verdade, existe uma inversão de realidade entre norte e sul, Brasil, mas dentro do norte também não é tão homogêneo assim. Né? Então, isso é um risco que às vezes a gente enxergar a Amazônia como um bloco só, sendo que a gente tem também diversas realidades. E aqui eu fiz questão de trazer à tona como a gente está buscando um pouco mais a parte urbano, né, do desafio urbano na Amazônia, essa hierarquia urbana que a gente encontra aqui na nossa região. E aí a gente vê que, como metrópole, Manaus e Belém, então vai ter suas peculiaridades, como capital regional, Porto Velho e Palmas, capital regional B, né, de um porte maior, digamos, de uma influência um pouco maior, e as capitais regionais C, conforme, né, a metodologia do IBGE, composta ali por Rio Branco, Macapá e Boa Vista, com também suas particularidades. Então, isso por si só já se revela no ambiente urbano da Amazônia uma certa hierarquia que precisaria também ser considerada tanto em tamanho de escala, mas quanto às suas características que a gente vai ver aqui adiante. E aí, quando a gente olha essa realidade urbana na Amazônia, a gente enxerga que, conforme o censo aqui de 2022, 8,1% da população do país vive em favelas e comunidades, que eram aquelas antigas, né, moradias. Dessas 20 favelas... Aglomeração subnormal. Isso, aglomeração subnormal. Que agora, né, segundo as fontes do IBGE, considera como favelas e comunidades. Dessas 20 favelas e comunidades mais populosas do Brasil, 8 estão na região norte, 7 delas em Manaus. Daí, por si só, vê-se que a região norte abraça praticamente uma grande porcentagem aí de populações em favelas e comunidades urbanas, sendo que a maior proporção é que Amazonas, Amapá e Pará tem essa grande proporção. Ou seja, a região norte tem o maior percentual de pessoas em favela no Brasil, com o dobro da média nacional. E com isso a gente começa a enxergar algumas questões aí na parte urbana. Enquanto Belém e Manaus têm lá 57% da população, ou 50% da população em favelas e comunidades, Manaus com 55%, Porto Velho, por outro lado, que é a nossa realidade aqui, tem cerca de 17%. Isso não significa que, né, que a questão aqui é mais fácil ou mais difícil para o saneamento, mas isso demonstra uma distinção na abordagem e nos desafios de saneamento para a nossa região norte, nossa Amazônia como um todo. E, posto isso, a gente já começa a mergulhar mais sobre a questão dos indicadores de saneamento na região norte. E a gente vê aquela distorção, aquela inversão colocada pela Safira, que 5 das 7 capitais da região norte figuram nas últimas posições do ranking de saneamento básico, quando a gente considera isso, saneamento, como água e esgoto, né? Sabendo sempre que saneamento envolve as 4 áreas, os 4 componentes de saneamento. E, sendo assim, eu gosto de destacar um painel que o Tata Brasil recentemente tem feito essa divulgação, no qual a gente consegue enxergar a região norte, né, como eu falei, um recorte aqui da Amazônia, em que temos 17 milhões aqui em termos de população, sendo que desses 17 milhões, 13 milhões, quase 14 milhões, é uma população sem coleta de esgoto. 77% ali, né, sem coleta de esgoto, e cerca de 39% de maneira global sem acesso à água potável. Então a gente vê que isso acarreta diversos problemas e é interessante verificar com essas informações nesse painel e assim com outras fontes também, o quanto isso vai acarretar em problemas de internações totais por doença de veiculação hídrica ou por ausência de saneamento, enfim, várias maneiras de expressar o dano que pode causar a qualidade de vida da população amazônica, né, da região norte, em relação a essa problemática da falta de saneamento básico ou um saneamento inadequado. Aqui eu faço um recorte ainda mais específico em cima das capitais da região norte, e a gente enxerga que
por um lado, indicador de atendimento, né, de água tem uma certa... Algumas capitais têm valores bastante elevados, enquanto outras, Rio Branco, Porto Velho, Macapá, não chega nem a 50% de disponibilização de água fornecida potável para a população de maneira adequada, né, via rede de distribuição de água potável. Por outro lado, a gente também tem indicadores muito baixos com relação ao atendimento de total de esgoto, né? Aqui, Porto Velho, cerca de 9%, Macapá, 7%, 19%, com uma média muito baixa, com valores muito baixos. E, por outro lado, a gente tem uma perda de distribuição da água, ou seja, a gente tem pouca produção de água, tem pouco atendimento, e o que produz de água ainda tem muita perda nossas redes de distribuição. Isso no sistema, na parte urbana. Se a gente for entrar nos desafios que acontecem na comunidades ribeirinhas, outras realidades que a gente tem, isso, na verdade, é muito difícil de ser mensurável. Com relação a essas realidades, aqui eu fiz questão de destacar, né, o saneamento básico, o desafio que se encontra em algumas das principais capitais, como eu expressei aqui. Aqui é uma ilustração justamente do esforço que a Safira acabou de colocar da cidade de Manaus em prover o saneamento básico naquelas comunidades de palafitas, favelas. Aqui é o Beco Nonato, do qual a gente pôde também fazer essa visita. Recentemente teve um esforço, né, pelo workshop internacional, inclusive aqui com a professora, com relação a reunir as experiências da região, de toda a Amazônia, na verdade, para poder conseguir encontrar uma solução. E essa integração é que vai fazer isso realmente ser sucesso. Mas sempre com essa componente, enxergar que há distinções entre várias realidades dentro da própria Amazônia. Aqui é uma realidade urbana, né, com uma alta porcentagem de favelização, no caso de Manaus. Na nossa região aqui em Porto Velho, já, né, dando um pouco de informação a mais, a gente não tem esse quadro de favelização, mas existe uma dificuldade muito grande quando foi colocado pela Safira, com a regularização fundiária e mesmo condições de relevo muito plano, que às vezes dificulta também soluções técnicas de saneamento para essa realidade. Fora isso, a gente tem as realidades, digamos, rurais, que são diversas, né, que eu vou falar daqui a pouco, com um pouco mais de propriedade. Então, aqui a gente tem Manaus, né, com esse exemplo aqui do Beco Nonato, Belém do Pará, com esse desafio agora com a COP30, com uma série de obras de saneamento, buscando suprir essa deficiência de saneamento, e que a gente, digamos, isso acaba vindo à tona para toda a comunidade internacional, que justamente está nessa busca, ou nesse esforço, ou nessa cobrança, de uma Amazônia mais sustentável. E aqui eu recaio, já me atenho um pouco mais a Porto Velho, né, que é o objeto aqui nosso de trabalho, inclusive, em que eu coloco uma imagem um tanto distante aqui do que vem colocando, mas para demonstrar o quanto isso pode haver esse disparate. Aqui a realidade urbana é uma captação que foi feita, a captação aqui ela foi reformada e está sendo executada para captar água diretamente na base aqui da barragem da hidrelétrica de Santo Antônio, que foi construída recentemente, que fez um boom, né, de crescimento na cidade também. Só que, por uma série de problemas, não digo nem problema tanto técnico, mas problemas políticos, de corrupção, de série de coisas, essas obras estão mais de 10 anos para poder sair do papel. Agora está em execução, está em vias de fazer, de fato, a ligação dessa captação com a estação de tratamento de água e com uma reforma de tratamento. Mas ainda existe uma série de rede, no caso, na parte urbana de Porto Velho, que é uma rede seca não interligada, que foi construída em 2014, 2012, 2016. Houve vários conflitos ali digamos, interligação desse sistema com a própria produção de água, e aí a Porto Velho ainda continua com seus 36% a 40% de abastecimento, sendo que uma boa parte da cidade está com a rede seca, esperando a água chegar e não tem chegado. Aí uma outra realidade, já aqui em termos de escala, é a realidade do tamanho de Porto Velho.
O município de Porto Velho tem cerca de 34 mil quilômetros quadrados. Né? Então, se a gente for pensar 34 mil quilômetros quadrados, para vocês terem uma ideia de ponta a ponta, se a gente sair aqui de Nova Califórnia, que é um extremo próximo do Acre, para Calama ou Demarcação, que é um extremo próximo do Amazonas, é cerca de 300 quilômetros. E aí, imagina abraçar 300 quilômetros com várias comunidades, uma parte com acesso terrestre, até razoavelmente adequado, e outra parte ribeirinha. Então, é um desafio bastante grande, em termos de gestão pública, de investimentos, e que a gente tem sofrido bastante com essa situação. E ainda mais porque, de fato, são realidades distintas, e muitas vezes são tratadas da mesma maneira. Aqui a gente pode enxergar os desafios, eu coloco aqui da região chamada Baixo Madeira, que é uma região entre Porto Velho, abaixo do Rio Madeira, com a fronteira do Amazonas, em que predomina as comunidades ribeirinhas amazônicas, de fato, e são as que estão tendo cada vez mais a maior suscetibilidade em relação aos eventos extremos e das mudanças climáticas. E, por consequência, toda uma dificuldade de garantir saneamento adequado para essa população. Já vem historicamente, basicamente não tem um fornecimento formal de água potável, a população praticamente teve que buscar soluções e bebe às vezes água do Rio Madeira direto, somente com tratamentos totalmente inadequados, muitos poços às vezes irregulares, de maneira muito mal técnica, né, uma técnica deficiente, e que a gente tem buscado justamente desafios com relação a essas comunidades isoladas. Aqui tem um exemplo desses poços, que tem, aqui é um poço semi-artesiano, com má execução, do qual espelha areia, e essa população filtra, às vezes, essa areia na própria, em algum método arcaico, para poder conseguir prover. A gente tem agora, cada vez mais, uma possibilidade, né, de utilização da estrutura solar unifamiliar, ou seja, uso de placas solares, para viabilizar soluções tecnológicas nessas regiões. Só que aí a gente esbarra em várias dificuldades, como foi bem colocado ali no início, de garantir a operação, a manutenção nessas comunidades mais isoladas, ou mesmo trazer a população para aderir a essas soluções. E, na verdade, também, enfim, uma série de dificuldades e soluções que a gente precisa estudar para isso. Né? Já entrei uma vez em contato com o Fernando aqui na UFSCar, nós conversamos a respeito, mas, os desafios institucionais são relativamente grandes. Né? Então, no campo da pesquisa, a gente consegue avançar muita coisa, só que na hora de fazer a implantação, vem uma certa boa dificuldade aqui. E, para finalizar, só colocando aqui de maneira sucinta, uma linha do tempo em relação a como que se está buscando a solução de maneira macro aqui para Porto Velho. Né? Então, foi feito um procedimento de manifestação de interesse em 2018 para justamente proceder em encontrar uma opção de concessão, ou PPP, para água e esgoto. Atualmente, o contrato nosso vigente é de 2009, aqueles contratos antigos de água e esgoto, né, de concessionárias estaduais, com bastante limitação, né, bastante limitado mesmo. Em 2020 foi feito o Plano Municipal de Saneamento Básico, até então não tinha essa figura. Com o novo marco legal, em 2020 para 2021, ele teve que fazer uma revisão para poder justamente adequar as metas, e, ao mesmo tempo, fazer uma melhoria da parte governamental aqui do município, com a criação do departamento do qual eu estou, de uma secretaria voltada para esse intento. Juntamente com isso, foi lançado, de fato, um estudo para fazer a concessão de água e esgoto em 2023. A gente estava próximo de fazer, digamos, a licitação, ou levar ali as bolsas, a bolsa de valor, o leilão, né, não falar do leilão que se fala, nas bolsas de valores, para poder ver se a gente consegue atualizar uma nova concessão e partir para melhorias, assim como tem acontecido em outras capitais. Só que, agora em 2024, foi criado, por força estadual, pelo governo estadual, uma micro-região, do qual abriga os 50 municípios do estado, num bloco só, e que só pode fazer a licitação dentro desse bloco, com a anuência do governo estadual. Está uma briga jurídica nesse sentido, e cessou todo aquele esforço de concessão de águas e esgotos que vinha presente. E a gente está um pouco travado, esperando agora fazer
que o governo estadual proceda e avance nessa micro-região para poder fazer a licitação e vislumbrar uma concessão conforme os moldes, né, do novo marco legal de saneamento, com todas aquelas prerrogativas que tem no novo marco legal, para que a gente consiga avançar esses dados e esses investimentos de saneamento em Porto Velho. Ciente que não é só... primeiro tem essa mudança necessária estrutural, para depois abraçar toda uma realidade distinta, tanto na parte urbana, que vai ter essa abordagem, digamos, tradicional, mas a gente sabe que tem peculiaridades de termo de geologia, de relevo, de toda essa coisa, e, ao mesmo tempo, tem aquelas realidades, como eu disse, parte do Baixo Madeira, comunidades ribeirinhas, e as comunidades que estão acima digamos, ao longo da rodovia 364, da BR-364, que são caracterizadas por comunidades, digamos, até com uma certa colonização sulista, né? Tem uma característica que é bem peculiar em termos sociais, com culturas diferentes, né? Temos 2 a 3 culturas bem diferentes dentro de uma mesma realidade específica aqui na Amazônia, e no caso aqui em Porto Velho, que meio que prototipa essas distinções de uma maneira mais micro, e também isso vai gerando um grande desafio. Então, essa é a apresentação e a explanação que eu gostaria de colocar. Volta aí a Safira e ao Fernando, aos próximos palestrantes, para a gente continuar a nossa discussão. Obrigado. Já fez a transição, né, Marcelo? Obrigada, foi uma aula excelente, aprendi muitíssimo, e é muito triste essa situação da divergência técnica e a política, né, numa situação tão fundamental. Bom, nosso segundo panelista é o professor Fernando Guimarães Aguiar, que é engenheiro mecatrônico, mestre e doutor em engenharia mecânica pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos, aqui no estado de São Paulo, no departamento de engenharia mecânica, e do programa de pós-graduação em engenharia mecânica, certo? E que vai nos falar um pouco, vai aprofundar na questão da descentralização e as inovações tecnológicas. Obrigada, professor. Bom, vamos lá. Vou primeiramente tentar compartilhar a tela aqui, já em modo apresentação. Só um instantinho. Poderia confirmar se está vendo minha tela em tela cheia, por favor? Estamos. Ok. Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar aqui nesse painel de discussão do Circuito Urbano 2025, né, com a oportunidade de discutir algo que é um assunto de muito grande desafio e relevância, né, para o Brasil, e não só para o Brasil, mas especialmente, né, na região norte do nosso país, né, que a gente já viu aí pelos dados apresentados aí pelo Dr. Marcelo, né, a carência de saneamento, né, nessa região do Brasil, que eu acho que é um destaque, e também especialmente para as comunidades ribeirinhas, né, se já é difícil universalizar o saneamento nos centros urbanos da região norte, mais difícil ainda, né, tem cada especificidade aí, as comunidades ribeirinhas. E todos nós, né, sabemos aí da relação direta entre saneamento, dignidade de qualidade de vida e também saúde, né? Então é um tema que realmente a gente deve focar esforços aí para ter tecnologias, para ter soluções, né, que venha a universalizar o saneamento. Tá? Então, vou falar brevemente aí, né, um contexto do saneamento na região norte do Brasil, muito bem explanado já pelo Dr. Marcelo, e depois eu vou focar o tema, né, em tecnologias, tá? Tecnologias especialmente para tratamento de água, para tratamento de esgoto, e também falar um pouquinho sobre tecnologias para tratamento dos resíduos sólidos, né? A gente sabe dos 4 eixos aí de saneamento, eu vou tratar de 3 deles aí, né? E também o impacto do saneamento no bem-estar social final. Tá? Bom, e aí eu começo, né, para falar aí sobre saneamento descentralizado, né, soluções tecnológicas para a comunidade ribeirinha,
para falar da gente discutir, né, da necessidade de discutir esse tema, né, e não só discutir a nível local, também como a nível nacional e a nível mundial, né, que é um dos objetivos desse painel aqui também. E destacando, né, as comunidades ribeirinhas nesse contexto também. A gente sabe que na região norte, numa média, né, menos de 60% da população tem acesso pleno à água potável, né, então não é somente a água, né, mas um acesso pleno para toda a casa, toda a família. Na média, menos de 20% tem acesso pleno a esgoto tratado, né, e menos de 35% tem acesso à destinação adequada dos resíduos sólidos. Então, acho que só com esses dados a gente já vê que o desafio é grande. E diferente de outras regiões do país, né, a região norte ela tem um fácil acesso à água, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a região nordeste, que lá tem difícil acesso à água, a região norte não, especialmente ainda nas comunidades ribeirinhas, né, que a água está ali, está disponível. Mas esta água que está disponível não é água potável. Então, o desafio é como utilizar a tecnologia para transformar essa água em água potável. Tá? E aqui eu reforço, tá, que a água potável que a gente fala, que é digna para o ser humano, ela não é apenas a água de beber, de fazer comida, mas também a água, né, para as atividades domésticas, para a higiene pessoal, né, e para as demais atividades de casa. Porque a gente sabe que problemas, né, de saúde com saneamento, ele vem do contato com a água poluída, né? Então, não é apenas no momento de ingerir uma água, de utilizar água para cozinhar, mas se a gente tiver na nossa casa o contato com a água poluída, a gente pode ter aí problemas de saúde relacionados à falta de saneamento. Continuando aqui, então a gente vai começar a falar de 4 soluções tecnológicas agora, tá, com foco no tratamento de água, tá, e depois a gente fala sobre os outros focos também. Tá? Então, uma das opções que a gente tem, né, de tecnologias para as comunidades ribeirinhas para tratamento de água, uma delas é a captação e o tratamento da água de chuva. Tá? Então, isso é muito bom utilizar água de chuva, porque muitas vezes a comunidade ribeirinha tem ali o rio, né, mas esse rio está contaminado. E não está contaminado apenas com elementos microbiológicos, né, por exemplo, os coliformes fecais. Ele está contaminado também com muitos minerais, né, que estão ali, que podem fazer muito mal à população, caso ingerido, né, especialmente os metais pesados e também outros elementos utilizados na mineração, especialmente. Então, uma vantagem de se utilizar a captação de água de chuva seria uma água que é muito fácil de tratar, tá? A gente, né, já tem diversos estudos que mostram, né, que mesmo a água de chuva ela tem que ser tratada, né, não pode ser utilizada diretamente. Na região norte a gente tem abundâncias de chuva, mas, por outro lado, né, a gente tem que ter um reservatório, e se a gente tem um reservatório, né, que é uma caixa d'água, um tanque, a gente tem que dar manutenção nesse sistema, tá? Porque a gente sabe que para captar essa água de chuva vai acabar caindo algum elemento orgânico ali, né? Isso aí vai proliferar, né, vírus, bactérias, coliformes e afins. E então há a necessidade de tratamento. Uma outra metodologia muito utilizada, tá, para comunidades ribeirinhas são os purificadores solares, né? Então é um sistema de baixo custo, baixa manutenção, mas os purificadores solares para funcionar já tem que ter uma água relativamente pura, né, porque você não tem a capacidade de remoção de particulado, né. E como ponto negativo a gente tem, né, a baixa capacidade, né, baixo volume de tratamento, e tem que ter a necessidade da água já não ter particulados. Na sequência, a gente tem os sistemas de filtração lenta, né? Então a gente tem vários sistemas, né, disponíveis aí para filtração lentas. A gente pode construir, né, sistemas desde pequenos, familiares ou até mesmo pessoais, até sistemas para abastecer comunidades, né, como a gente tem o exemplo do Saltazia aí, que já teve bastante utilização na região norte, né? Então são sistemas de baixo custo, boa capacidade de tratamento, mas também esse sistema a gente sempre tem que ter a necessidade de manutenção.
Tá? E aí, um desafio, né, é que esses sistemas eles não removem os metais pesados da água, né, e outros contaminantes, né, que podem estar ali. Então, eles vão remover aquela sujeira, né, a sujidade ali da água, que são micro e macroparticulados, mas efetivamente não necessariamente eles removem os contaminantes. E agora, mais recentemente, a gente tem a tecnologia dos filtros de membrana. Na verdade, essa tecnologia já é uma tecnologia antiga, mas o que aconteceu é que recentemente a gente teve uma queda significativa aí, né, do custo desses filtros de membrana. Então, são sistemas hoje que têm uma capacidade muito boa para remoção de vírus, bactérias e contaminantes em água, né? Tem uma boa capacidade de tratamento, mas, por outro lado, ele enfrenta grandes desafios, né? O primeiro desafio é que não é um sistema tão simples, ele é um sistema que exige uma elevada manutenção, né, inclusive substituição das membranas ao longo do tempo, né, e aí vem um desafio logístico, especialmente para as comunidades mais isoladas, e também um outro desafio é a necessidade intensiva de energia elétrica. Claro que essa parte da energia elétrica a gente consegue solucionar aí com placas solares. Então, aqui um exemplo, tá, de um sistema com captação de água de chuva, né, então consegue ter algumas etapas, inclusive a primeira etapa ali é uma etapa de filtração, né, pré-filtração dessa água de chuva para remoção aí de galhos e afins que está no telhado. A gente tem também, né, a utilização, um exemplo aí de utilização de sistemas solares, né, os SODs, então tem algumas aplicações que a gente pode utilizar sistema solar. Então, a água, quando ela é, né, colocada, recebe aí os raios ultravioletas, ela consegue fazer uma inertização de alguns vírus e bactérias que possam estar ali presentes. Então, isso aí é um sistema interessante, mas é um sistema, né, mais para consumo próprio, para baixa vazão. Ou um exemplo de filtração lenta, né, aí aqui eu trago o Salta Z, que tem muitas aplicações aí na Amazônia, que é um sistema que consegue produzir água para uma comunidade, né? Então, isso aí não é só um sistema para uma residência ou para um indivíduo, mas também para uma comunidade, mas tem os desafios, né? A gente precisa de uma infraestrutura, a gente precisa também no Salta Z um X, né, que é muito importante, é que esses filtros lentos, eles não conseguem eliminar vírus e bactérias da água. Então, a gente tem que ter os sistemas de desinfecção, tá? E no Salta Z, tipicamente, a gente utiliza a cloração, mas nem sempre, né, o cloro, devido à logística, não está disponível nas comunidades. E um exemplo de filtração em membrana também, trago aqui um sistema de filtração compacto, que ele utiliza membranas, né, de nanofiltração em paralelo, então um sistema bem simples, que pode atender até uma dezena de casas aí, né, para pequenas comunidades, que pode ser uma das metodologias utilizadas. Tá? Então, aqui a gente falou, né, de diferentes tecnologias para tratamento de água. Agora, vou falar um pouquinho das tecnologias para tratamento de esgoto, né, nas comunidades ribeirinhas. Então, uma metodologia bem simples, já muito utilizada, né, há muito tempo no Brasil, são as fossas sépticas biodigestoras. Essas fossas sépticas, elas têm, né, a grande vantagem de ter um baixo custo de implementação, né, então existem desde as fossas sépticas que são, né, feitas de alvenaria, mais simples, até as fossas sépticas, né, que já a gente vai ver um exemplo aí, que é um conjunto de sistemas. E aqui é interessante porque a gente pode produzir biofertilizante, que pode ser utilizado depois na agricultura, né? Aqui a deficiência, né, que a gente tem aí uma eficiência limitada na remoção de alguns nutrientes, né? Então a gente tem alguns nutrientes específicos, os nitratos, né, os fosfóricos, que eles não são bem eliminados quando a gente tem esse processo de degradação biológica nas fossas sépticas, que é com foco, né, na degradação anaeróbica. E também ela exige um manejo adequado aí dos resíduos, né? Então, produz biofertilizante, mas tem uma técnica para a gente poder operar, né, e utilizar esses biofertilizantes. Outra técnica também de saneamento descentralizado são os jardins filtrantes, né? Esses jardins filtrantes, eles são interessantes porque eles já dão, né, uma integração com a parte ambiental, né? Então, existe uma parte arquitetônica, uma parte ambiental que também pode ser utilizado aí, né? Então, ele tem uma boa remoção dos patógenos e nutrientes, né? Mas tem o inconveniente de requerer aí uma área disponível porque o tempo de filtração, de degradação, é muito lento.
Então, a gente precisa ter uma área ampla para aplicação. Outra opção também são os reatores WASP compactos, né? Então, é uma opção muito interessante porque a gente consegue também fazer o tratamento do efluente, né, do esgoto, e, ao mesmo tempo, produzir biogás, que pode ser utilizado depois, né, como um gás aí em queimas para fazer, né, cocção de alimentos e outras coisas também. Tá? Então, é um sistema que tem baixo consumo de energia, mas também é um sistema anaeróbico que tem sua eficiência limitada para remoção de nitratos e componentes fosfóricos. Tá? E também exige um pós-tratamento desse lodo, né, que sobra ao final do tratamento. E aqui vem as novidades tecnológicas, tá? Que são as microestações de tratamento de esgoto, né, que são compactas. Então, são soluções que surgiram aí nos últimos 5, 10 anos, né, especialmente aí com o desenvolvimento de automação, internet das coisas, né, que a gente consegue controlar e até monitorar isso aí remotamente, né? Então, ela pode ter uma instalação rápida e padrão, e produzir água de reuso, inclusive, né, a gente tem sistemas aerados aí que tem baixíssima produção de lodo e elevada qualidade na produção do esgoto tratado, mas, por outro lado, tem um custo muito elevado, além de uma necessidade de um operador, ou então de ser um sistema muito bem automatizado, né, que consiga operar aí, de forma autônoma. E, por outro lado, também tem uma necessidade intensiva aí de utilização de energia elétrica, além da necessidade de manutenção frequente. Então, são tecnologias, mas são desafios, né? Aqui eu trouxe, né, um exemplo da fossa séptica biodigestora, que inclusive é uma patente aberta da Embrapa, que pode ser utilizada, que é um sistema com vários níveis, né, tipicamente são 4 níveis aí, que vai, em cada um desses níveis, né, tem um objetivo de ir fazendo parcialmente aí a degradação do esgoto, né, da matéria orgânica presente no esgoto, e também a degradação de alguns elementos microbiológicos muito patogênicos, né, especialmente os coliformes fecais. Aqui um exemplo de um jardim filtrante. Isso aqui é um exemplo que foi desenvolvido, né, um estudo técnico que foi desenvolvido pelo Instituto Federal do Goiás e também a Universidade Federal do Goiás, em conjunto, né, que eles mostram aí cada etapa desse jardim filtrante, cada etapa feita de um determinado material, e a ideia é que cada etapa também seja removido, né, parte desse material, da matéria orgânica do efluente, e também inertizado aí vários elementos patogênicos presentes no esgoto. Tá? Aqui já uma estação, né, de tratamento da WASB, então vocês vejam que é uma estação um pouco mais complexa, né, há necessidade aí de energia elétrica, né, de bombas e afins, então se aplica a algumas comunidades, mas a não todas as comunidades ribeirinhas. E aqui também, né, um outro exemplo, agora de uma microete compacta, que essa microete compacta tem, né, uma necessidade muito grande de automação industrial, tem sopradores de ar, então tem vários itens aí para dar manutenção, que uma estação dessa daí, né, facilmente consegue atender aí a mais de 100 residências, né? Então faz sentido para algumas comunidades ribeirinhas que já tem ali, né, um conglomerado de casas mais próximos e que não esteja tão remoto assim. Então, assim, a gente falou também, né, de tecnologias que são aplicáveis a comunidades ribeirinhas, mas, claro, todas as tecnologias com seus grandes desafios. E, por final, a gente vai falar sobre tecnologias, né, para a correta destinação do resíduo sólido. Então, desde tecnologias como compostagem, tecnologias que já são utilizadas já há muito tempo no Brasil, então é uma questão também, né, da gente difundir esse conhecimento, que a compostagem ela reduz significativamente o volume de lixo, né, lixo orgânico que a gente está falando, e produz, né, o adubo orgânico, que pode ser muito bem aproveitado aí também na agricultura. Mas ela requer um manejo, né, e ela tem um baixo volume de lixo processado por metro quadrado, então a gente precisa de uma área relativamente grande aí para atender alguma comunidade. A gente tem também os biodigestores, né, os biodigestores, eles podem também, né, ser feitos para digerir alimentos, né, subprodutos, né, de alimentos, e aí a gente tem a produção de biogás, né, e também a redução da emissão dos gases metano, né, então é muito interessante também. Mas, por outro lado, ele tem um custo mais elevado e também necessita de manutenção e também de operação. E por final, né, falar um pouquinho também sobre a reciclagem e a triagem local. Então, essas duas primeiras opções aí, né, de tratamento, elas são para
tratar os resíduos orgânicos, mas e os resíduos inorgânicos, né, que também estão presentes nessas comunidades. Então, a gente tem que conscientizar a necessidade de ter uma reciclagem com triagem local, que isso pode gerar renda, é uma grande solução para o lixo inorgânico, né, então as coletas seletivas, mas depende muito de apoio logístico, né, porque depois de recolhido e armazenado esses itens, né, recicláveis, eles têm que ser transportados para grandes centros, né, de processamento. Então, há uma necessidade de uma área com depósito controlado. Tá? E aqui eu trago, né, um exemplo de uma leira, né, de compostagem, então que consegue, uma leira desse tamanho consegue facilmente aí atender aí, mais de uma dezena de casas, né, e aqui também eu tenho um exemplo, né, de uma aplicação onde a gente tem os biodigestores, né, com produção de gás metano que pode ser queimado depois, né, no fogão. E aqui também, né, uma ideia de um sistema para fazer essa triagem, né, e especialmente aí de elementos recicláveis, né. Então essa triagem ela tem que ser feita para depois fazer um transporte adequado aí para os grandes centros de triagem. Tá? Então assim, tá, gostaria, acho que reunir aí bastante informação, né, sobre possibilidades de saneamento, tanto do lado da água, do esgoto, e também da destinação correta dos lixos orgânicos, dos lixos, né, que a gente tem. E encerro aqui, então, essa apresentação, né, falando aí, colocando aí uma frase do secretário-geral da ONU, né, que ele falou isso, se não me engano, em 2010, que o saneamento é a base para o desenvolvimento humano e para a dignidade das pessoas, né. Então, mais do que casas regulares, lotes irregulares, atrás, né, quem habita esses locais são pessoas, são seres humanos, são brasileiros, que devem ser tratados de forma digna sempre, né. Então é isso, muito obrigado, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de fazer parte aí dessa etapa aí do Circuito Urbano 2025 e devolvo a palavra. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, professor Fernando. Realmente, para mim, que sou uma pesquisadora qualitativa, é um outro mundo, né? E abre uma série de questões com relação à prática que enfim, são muito diferentes. A nossa terceira palestrante dessa noite é a professora Gabriela Caroline. Ela é professora do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e é formada em Economia Urbana, tem mestrado em Desenvolvimento Internacional e doutorado em Planejamento. Ela é professora associada de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Internacional e diretora do Laboratório de Equidade e Infraestrutura Urbana no mesmo instituto, CIEL. Ela nos avisou que está com alguns problemas de conexão. Safira, então, vou mandar a minha apresentação a você. Ok. Assim você tem. Tá bom. Então, vocês ouviram, ela vai me mandar a apresentação e eu vou projetar aqui eu projeto e ela faz a apresentação. Uma dúvida, Fernando, quando você trabalha com esses assuntos tecnológicos, já algum governo te chamou para conversar sobre eles? Safira, eu já fiz alguns trabalhos mais a nível municipal aqui, né, então eu estou em São Carlos, estado de São Paulo, então mais aqui na cidade de São Carlos, em assentamentos especificamente, tá, então já tem alguns trabalhos desenvolvidos com eles, mas somente a nível municipal. E algum deles saiu do papel? Sim, saíram do papel. Saiu? Inclusive, tem os patentes, né, de sistemas desenvolvidos aqui na universidade que são comercializados por empresas nessa área de saneamento, tá? Especificamente de saneamento, com foco em saneamento descentralizado. Tá? Olha que interessante. E você sabe, ou comentar também, o Marcelo, do ponto de vista do governo, né, da prefeitura, governo no sentido amplo, né? Por que você optou pelo pelo saneamento descentralizado?
Bom, eu acho que o Marcelo tem mais experiência até para falar, mas eu acho que o que leva, né, a necessidade do saneamento descentralizado, se a gente for pegar de uma cidade, né, para implementação, comunidades ribeirinhas, ela tem que tratar o saneamento ali, não tem como ela mandar tratar essa água em uma grande capital e mandar para lá, e nem tratar o esgoto em uma grande capital, né? Ela tem que produzir e ser autossustentável naquela micro-região, né? Então, aí tem-se essa necessidade dessa particularidade da região norte e especialmente das comunidades ribeirinhas, né? Justamente, Safira, o que o Fernando colocou, essa necessidade local, né, de resolver ali no local. A gente já fez um esforço, eu aqui, Porto Velho, com o Fernando, não consegui ainda sucesso, mas a gente tem utilizado até alguns tecnologia de membrana, que foi o próprio Fernando que desenvolveu. A gente, né, adquiriu alguns kits aqui. Para ter uma ideia, a gente está quase uns 6 meses, não conseguiu instalar por conta de N BOs, mas assim, a ideia é que a gente vai instalar agora recente, muito recente, e eu quero ver se agora, com o novo cenário, talvez político, governamental, a gente consiga emplacar algumas soluções, tirando Fernando de São Carlos, para poder a gente colocar aqui na Amazônia de fato. A gente sabe que tem outras soluções tecnológicas, com o pessoal que veio do MDS, veio uma turma, mas a gente precisa muito mais, avançar muito mais, e é muito local, porque realmente é muito distante. A solução descentralizada é muito necessária. Com certeza. Bom, obrigada a todos vocês para a paciência também. Muito obrigada por me convidar para participar deste painel hoje. Fico bem feliz de rever alguns de vocês desde o nosso último encontro no julho. O meu papel aqui é falar sobre inclusão social no trabalho de melhoria do acesso à água e ao saneamento. Mas gostaria de começar com uma juxtaposição que é a Amazônia. Declarar um ditado que eu ouvi muitas vezes na Amazônia é declarar que o norte existe. O que quer dizer isso? Bom, próxima. Obrigada. Os rios são incomparáveis em sua beleza. Próxima. Aqui estão comunidades que aprendem a conviver e se adaptar ao meio ambiente de maneiras novas e belas. Próxima. Aqui há indústria e mobilidade. Próxima. Há inovação em pequena e grande escala. Aqui estão 2 irmãos que eu conheci no Peru que inventaram um arnês para ajudá-los a subir em palmeiras com segurança, em vez de cortá-las. Próxima. Em seu trabalho agora lhe permite colher a fruta da palmeira, a buriti no português, entrando em uma cadeia de suprimentos que produz polpa de alta qualidade para exportação e óleos com potencial de tratamento natural. Próxima. Aqui, na Amazônia, grupos indígenas estão usando fibras naturais de folhas de palmeira para criar a matéria-prima para fibras de vestuários usadas nas modas de alta qualidade. Próxima. É claro, aqui há conhecimento ecológico tradicional indígena que há muito tempo se traduz em produtos de saúde para melhorar o bem-estar. Próxima. Mas aqui também há cidades e elas estão crescendo. A Amazônia é urbana. Existe lá outras tipologias das cidades que são distintas e que têm que ser reconhecidas. As cidades são manifestações complexas da cultura amazônica e do futuro amazônico. Aqui você pode ver que eles abrigam designs modernos e infraestruturas adaptadas que funcionam para este bioma especial. Próxima.
Então, por que os desafios básicos, como a água e saneamento, persistem? Próximo. Aqui também há um desafio de descentralização. Os outros panelistas já falaram disso. Descentralização dos sistemas. Antes, Safira, você... Perdão. Antes, uma mais. Depois, sim, lá, tá. Na Amazônia, por exemplo, há um crescente cemitério de projetos de água e saneamento de pequena escala em áreas periurbanas e, claro, rurais da Amazônia, onde sistemas foram implantados, mas não foram mantidos e não funcionam mais. O professor Fernando, você estava a falar da Saltazé, que é bem conhecido, mas muitas vezes não conhecemos se ainda estão funcionando bem e o porquê se não funcionam bem. E nesses casos de comunidades periurbanas, lá são as cidades da futura. E lá pode ser também outro tipo de desafio que ainda não conhecemos, como os desafios de salinização das águas, que é especialmente no estado de Pará, de Amapá, são problemas que vão ser lá, que já conhecemos que vão ser lá. Próxima. Próxima página. Safira. Não fui. Não foi, não. Tá, A próxima. calma. Eu tinha posto tela inteira. Tudo bem, já voltei. Lá. Tá. Obrigada. É o problema que gostamos de chamar a meia-irmã feia de água, sistemas de esgoto e saneamento que ficam significativamente aquém das taxas de acesso à água. Próxima. No entanto, também temos casos em que os sistemas estão funcionando e são mantidos, mas ainda não estão em escala. Já falamos, muitos de nós falamos do exemplo do Beco Nonato, em Manaus, onde a Águas de Manaus pilotou um sistema de distribuição de água e captação de esgoto sob marombas, acima das igarapés. O que é muito especial lá neste trabalho não são apenas as estruturas tarifárias utilizadas, bem que são especial, e não são só a inovação técnica, mas também é uma inovação social. A Águas de Manaus, não ainda. Águas de Manaus usa uma licença social para operar. Este programa focado no mapeamento e na comunicação formal e informal com lideranças das comunidades locais visa estabelecer um canal aberto da comunicação e construir uma relação de confiança com a sociedade. O programa é executado sem interrupções, não apenas nas etapas anteriores, mas também nas etapas de implementação, operação e manutenção do projeto. Então, por que isso não é o padrão que conseguimos? Próxima. A inclusão e a participação social permite-nos entender primeiro a natureza dos desafios antes de propor soluções. Problemas de primeira ordem nem sempre são compreendidos ou reconhecidos. Próxima. Um exemplo de um problema que é bem conhecido na Amazônia, nas cidades. As famílias pobres vivem frequentemente perto das redes de água e esgotos, mas permanecem desligadas. Por que são desligadas? Próxima. Declarações comuns que ouvimos sempre. As famílias pobres não se conectam porque não entendem a importância do esgoto,
ou não se importam com a poluição dos cursos de água, não priorizam a sua saúde e segurança. Próximo. Mas, através de pesquisa no mundo inteiro, sabemos que a natureza do desafio é diferente disso. Próxima. Pode ser que as famílias não se conectam. Por quê? Porque, além do esgoto, os cursos de água já estão claramente sujos. Por que pagar por um serviço que não melhora o que você vê? Esse é um problema que vemos também na área de imposto sobre a propriedade. Por que eu deveria pagar se o meu bairro não tem nenhum benefício de imposto que eu posso ver? Ou bem pode ser que o investimento em conexões é proibitivamente alto para famílias pobres. Ou pode ser porque não há subsídio para conexões, apenas para uso. Ou no caso da tarifa 10, ou tarifa Manaura, em Manaus, pode ser isso é a casa. As famílias estão incertas também sobre a posse das suas moradias e temem investir em uma casa da qual podem ser forçadas a deixar. E também pode ser coisas mais básicas, como, a estrada deles foi pavimentada e eles não querem que ela seja quebrada novamente para instalar uma infraestrutura principal, porque depois são eles que teriam que pagar para a repavimentação. Próxima. Também pode ser que os provedores de serviços não ofereçam programas de acessibilidade mais detalhados, mas não só porque não é que não queiram. Próximo. Porque eles não podem fazer mais acesso à água e saneamento. Pode ser que eles não tenham acesso à natureza da tomada das decisões domésticas. Como as famílias têm pouca confiança no prestador dos serviços, devido à baixa confiabilidade, ou podem ter outros desafios também. Então, provavelmente não são transparentes sobre a sua disposição de pagar. Também pode ser que os concessionários enfrentam desafios legislativos ou regulamentares, como a doutora Safira estava a falar antes, na prestação de serviços aos bairros informais, ou na oferta de taxas diferenciadas, ou subsídios. Quando tem inquilinos ou comunidades informais enfrentam obstáculos legais e de créditos para se conectar. Mas também faltam algumas tecnologias que atendam aos desafios físicos da provisão. Podemos falar da modernização e a flexibilidade das padrões, das tubulações de água e esgoto em bairros urbanos densos e em bairros flutuantes, onde é um desafio. Equipamentos podem ser muito caros para os prestadores de serviços e também poderiam ter sido feitos para outros ambientes e simplesmente não funcionam bem no bioma da Amazônia. E, finalmente, posso falar um pouquinho sobre o desafio do concessionários que enfrentam pressões financeiras para cumprir padrões operacionais. Sempre me lembro de uma história de um concessionário de água no Brasil, não vou dizer onde, mas que quando eu falei com eles falaram que desligou o fornecimento de energia elétrica à noite em algumas áreas de serviços para atender o padrão que os investidores queriam que eles têm de eficiência energética da concessionária. Então, aquelas pressões financeiras são reais. Próxima. E ainda nem mencionei como os custos de alterações climáticas irão impactar tanto as famílias como os provedores ou concessionárias de água e saneamento.
E ainda não temos modelos de tarifas, de investimentos que podem enfrentar aquele custo de as alterações climáticas. Próxima. Aqui está uma mapa que fizemos no meu laboratório de pesquisa, destacando para onde o financiamento multilateral para projetos relacionados ao clima está indo na Amazônia total. Essa parte desse financiamento está chegando às cidades amazônicas. E claramente mais fundos têm que trabalhar para ser direcionados para a adaptação nas cidades. Aqui, não sei se você pode ver muito bem, mas, por exemplo, como temos o Dr. Marcelo conosco, o Porto Velho não está ganhando finanças do multilateral para adaptação ao clima, para água e saneamento. Próximo. E bom, os desafios de urbanização e a informalidade inerente não vão desaparecer. Então, o que podemos fazer? Próxima. Uma proposta dos P's, onde eu quero finalizar a minha discurso um pouquinho. A pesquisa, a prática, planos, projetos e o público. Não é PPP de Public-Private Partnership, a parceria de público com os privados, mas eu estou falando de iniciativas de pesquisas, planos municipais e implementação de projetos que tem que ser ou cruzar disciplinas e se conectar com a prática. Tem que entender que a natureza é complexa, é um problema de primeira ordem, a partir de múltiplas perspectivas das partes interessadas. E, finalmente, trabalhar juntas com as comunidades para que encontremos soluções que abordem primeiro os problemas da primeira ordem e que funcionem para aquelas comunidades. Obrigada. A próxima é o final. Obrigada, Safira. Não por isso. Já parou a transmissão? Porque eu não consegui ver. Sim. Voltamos. Professora Gabriela, eu queria te agradecer que eu, apesar de estar mais ligada nos aspectos de governança, senti um frescor com a sua apresentação, que de certa maneira trouxe uma maior voz dos vulnerabilizados, particularmente quando a gente, com o seu ponto de que dificilmente a empresa ou o governo sabe realmente o que se passa na tomada de decisão, né? Então, isso é realmente, e adicionaria aí também os pesquisadores, né? Então, é algo que pode ser um blind spot na universalização, né? Professora Edjota? Boa noite. Estão me ouvindo e vendo? Sim. Sim. A gente tem perguntas dos seus alunos? Sim, tem algumas perguntas aqui. Eu posso mandar no chat aqui? Pode falar já. A primeira é direcionada para a Safira. Como o saneamento... desculpa, para a professora Gabriela. Como o saneamento pode ser utilizado não apenas como uma questão de infraestrutura, mas como uma ferramenta para promover justiça ambiental e social. E quais são os indicadores mais eficazes para medir o impacto social dessas políticas ao longo do prazo? Então, quer saber qual que é o indicador adequado? A professora Gabriela apresentou o mapa, dizendo que não está vindo recurso, não está dando projeto, mas qual é o indicador que vai ser utilizado? Bom, acho que tem já muitas pessoas que falam não só de a conexão
a sistemas, mas se eles ficam conectados durante o mais longo prazo, como você estava a dizer, tem um indicador. Eu não gosto de indicador só, porque eu falo com Safira sobre isso. Muitas vezes acho que nós fazemos mais uma força para conectar, como se fala, Safira, de achieve, achieve indicador, benchmark. Desculpa, eu estava sem som. Alcançar, Obrigada. Alcançar um benchmark, um indicador, porque isso é uma coisa que é mais conhecido no mundo financeiro, no mundo de comparação. Mas acho que a coisa mais importante é crescer as relações com as comunidades mesmo. É o que para mim foi uma coisa bem especial em que nós vimos, a doutora Safira falou, o doutor Marcelo falou do que a Águas de Manaus estava fazendo no Manaus. O que eles fazem é interessante porque eles estão na comunidade mesmo. Eu fui uma comunidade indígena lá no Manaus, não para uma coisa, não para um evento de água ou saneamento, mas por um evento de alunos de uma escola que estavam a aprender a fotografia. Quem foi lá? Foi Águas de Manaus, presente na comunidade para criar uma confiança com a comunidade mesmo. Então, acho que a coisa mais importante no longo prazo é crescer aquela confiança que é um problema mundial, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, mas é um problema mundial, que as pessoas que são sem uma conexão não acham que o governo ou que o concessionário quer dar uma conexão ou quer dar uma ajuda. Então, sendo lá na comunidade, para mim, é um outro tipo de indicador que temos que aguardar um pouquinho. Não só os indicadores financeiros, que são importantes também. Não quero dizer que não são importantes, mas tem outras coisas que são indicadores de equidade, que tem que ser parte do programa, que tem que ser parte do plano mesmo municipal. eu acho que seria interessante ouvir o Dr. Marcelo, se talvez você tenha algumas considerações sobre isso, estando agora, né, do lado do governo. Opa. Olá. Então, a gente justamente sente um distanciamento, né, até assim, por mais que a professora Gabriela colocou, né, que indicadores às vezes mais refletem, mas a gente tem muita ausência de indicadores, de dados, como eu coloquei, dessa pobreza de dados para conseguir representar ou enxergar um pouco mais a nossa realidade. E mais ainda, essa questão, como foi bem colocado aí, da confiança, dessa presença no meio da comunidade, de poder vir trazer à tona, trazer mais próximo, principalmente as comunidades mais vulneráveis. Né? Então, isso é uma dificuldade que a gente vê com bastante ênfase, não só do ponto de vista público, governamental, de estar lá no meio para poder enxergar. Às vezes aqui, eu estou aqui na ponta, né, digamos, e a gente mesmo tem dificuldade de estar onde estão as comunidades, porque a gente está extremamente sendo pressionado por os órgãos de controle que fazem seu papel, mas a gente não consegue tempo para outras coisas. Não tem aquela velha máxima, né, de quem está na operação não consegue tempo para pensar, ou às vezes até para dialogar. Isso, de certa maneira, eu vejo no setor público, e também isso pode ser também de maneira parecida no setor privado, quando tem as concessões. Né, a gente pôde estar lá com a professora Gabriela em Manaus e viu um belo exemplo, né, uma bela maneira de funcionar. A EGEA presente lá com as comunidades, nas mais vulneráveis, nas favelas, mas muitas vezes a gente vê um distanciamento muito grande.
E isso vai impactar justamente para, inclusive, conseguir incluir quem mais precisa, né? A gente até foi bem colocado aí na apresentação da professora, a gente vê toda aquela volúpia, digamos assim, de tecnologia na região norte, na Amazônia, em Manaus, tem tecnologia, tem muita diversidade, ao mesmo tempo, por que o saneamento básico não tem essa adesão? Não tem adesão, às vezes não tem nem a disponibilização. E aí é um desafio, e eu fiquei até tentado a perguntar da professora Gabriela, mas que voltando, para comentar um pouco desse P, né, dessa metodologia, dos P's que ela colocou aqui no final, que para mim isso realmente, como foi a Safira, dá um certo alento, assim, opa, tem algumas coisas que a gente pode organizar melhor esse caminho aí que precisa ser encontrado. Safira, posso dizer uma coisa também? Porque acho que o Dr. Marcelo está falando muito bem, eu concordo com ele. Só quero clarificar que eu não gosto de indicadores que são benchmarks do concessionário para as finanças, mas acho que os dados, como você estava a dizer, são bem importantes para a comunidade mesmo. E a comunidade pode ser parte do grupo que cria aqueles dados, porque quando eles são parte de criar os dados, eles têm mais direito, eles se sentem mais que eles têm o direito à cidade mesmo, e que queremos saber a realidade deles, que a realidade que eles vivem. Então, concordo com você muito, e não quero ser conhecida como a pessoa que não gosta dos dados, não, gosto dos dados, mas acho que tem que ser dados que são, como você estava a dizer, dados sobre a realidade e não somente sobre a eficácia do sistema. Não sei se eu estou explicando bem, mas muito obrigada, Dr. Marcelo. Eu acho interessante esse ponto que o Dr. Marcelo trouxe, porque é uma questão bastante linguística, né? Então, quando a professora Gabriela fala de índices, ela não se refere aos dados para evidência políticas públicas. Ela, se eu entendi bem, né, a gente discute muito índices de uma perspectiva de... agora eu que perdi a palavra. De uma perspectiva econômica, certo? Então, qual que está sendo a performance do negócio? E que aí pode aplicar de diferentes maneiras. Mas eu acho que é essa questão aqui, a gente parte de índice como index, e que aí você tem índices regulatórios e de performance nessa perspectiva econômico-financeira. Então, acho que foi nesse sentido. E, então, claramente, né, óbvio, a gente tem aqui nessa mesa também os aspectos técnicos, governos, tudo, que em última escala devem abordar o bem-estar social, né, e ambiental. Então, obviamente, uma boa política pública, idealmente, parte do reconhecimento do território e dos déficits, para conseguir, inclusive, mensurar quanto que se está evoluindo ou não e quais são os gargalos, né. Então, era isso, um arremedo aqui. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui, eu estou compilando algumas, mas só pegar aqui novamente a pergunta para não perder. É uma que está direcionada ao que o professor Fernando falou, que existe uma diversidade de tecnologias que ele apresentou, adaptadas. Então, o contexto, qual que é a mais adequada para a nossa região? Então, para a região amazônica, e considerando, além das questões tecnológicas que o Fernando colocou, a professora Gabriela destacou que existem um cemitério de projetos, então, que acaba não avançando. Então, além dessa questão tecnológica, qual a importância da participação da comunidade no desenvolvimento e manutenção dessas soluções para garantir o processo, implementação que seja transparente e promova o empoderamento social, porque o Marcelo hoje, aqui no contexto amazônico de Rondônia, Porto Velho, ele está implementando uma dessas soluções. Então, como que ele vai fazer a comunidade participar? Então, fica aberta a discussão nesse sentido da pergunta. Bom, excelente tema aí abordado, né? Porque as tecnologias, elas
estão cada vez mais se desenvolvendo e novas tecnologias têm a oportunidade de serem aplicadas, né? Mas, nesse contexto, toda aplicação de tecnologia ela tem que levar em consideração a comunidade, né, que vai receber essas tecnologias, e, naturalmente, a comunidade vai ter que ser a comunidade que vai operar essas tecnologias. Então, daí a necessidade de ser algo simples e de ser algo que seja um evento para aquela comunidade ribeirinha que vai receber essa tecnologia, ela tem que ser incluída nesse processo, né? Ela é a parte principal. Então, antes de receber a tecnologia, a gente precisa fazer um trabalho, né, de conscientização da comunidade das melhorias que essa tecnologia pode trazer, né, especialmente melhorias na área de saúde, melhorias na área ambiental, para que ela se sinta dona daquilo para cuidar. Né? Se a gente não se sente dono da coisa, a gente não vai cuidar. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro trabalho para a tecnologia não morra, né? não acabe aí num cemitério aí de tecnologias. Né? Então, tem que trazer a comunidade junto, conscientizar, para então aplicar essas tecnologias. Agora, falando dos diferentes tipos de tecnologia, seja para tratamento de água, né, que eu acho que é mais impactante aí para as comunidades ribeirinhas, seja para o tratamento de esgoto, que também faz muito efeito para a comunidade ribeirinha, mas não necessariamente ela consegue sentir isso no primeiro momento, né? Talvez ela sente mais o custo do que o que vem de bom com isso daí, né? Eu acho que as tecnologias elas precisam levar em consideração as dificuldades de logística, né? Então tem que ter um trabalho governamental para superar as dificuldades logísticas. Dificuldades, por exemplo, né, no Salta Z, né, que foi um exemplo aí até que a professora Gabriela citou, uma das maiores dificuldades de se implementar corretamente o Salta Z foi o fornecimento de cloro, né, de pastilhas de cloro e afins. Então, é um gargalo logístico que o governo ele tem que entender que existe esse gargalo, né, seja para qualquer tecnologia, e o governo tem que se planejar para superar esse gargalo. Senão, né, não vai ser possível implementar nenhum tipo de tecnologia de tratamento de água e esgoto ou de destinação correta de resíduo. Então, tem que ter, né, conscientização da comunidade e um trabalho governamental para superar esses gargalos logísticos e tecnológicos. Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é um desafio que a gente tem vivido e, ao mesmo tempo, também uma busca de solução, né? Até conforme a professora Gabriela colocou. A gente, como eu disse, né, na nossa apresentação, aqui a gente tem umas realidades distintas entre baixo madeira e alto madeira, vamos dizer assim, que é o nome que a gente está dando mesmo, que dá. São, digamos, culturas diferentes dentro do mesmo município. Então, a gente percebeu com o tempo que a abordagem também precisa ser diferente, de como chegar, de como conversar, de como envolver, trazer a comunidade, tipo assim, no Alto Madeira é digamos que já tem uma cultura certa de cooperativismo, de certa maneira, não sei se é bem a palavra correta, que facilita a implementação dessas soluções com a participação social ali mais organizada. Já no Baixo Madeira é um pouquinho diferente. A gente precisa, e aí é um desafio, inclusive agora a gente está construindo, literalmente construindo essas bases do reservatórios, com a turma toda ali da comunidade. A gente está, né, agora bem recente mesmo, essa semana passada, e aí começou a ter uma maior adesão para a gente vislumbrar, porque no início, quando a gente foi chegar com uma solução, né, semelhante ao Salta Z e desses filtros de membranas também, a pergunta era, mas a gente vai receber para operar esse sistema? Aí eu falei, não, a gente não tem como essa colocar. Mas vai ter algum agente do município para poder supervisionar, e a gente sempre assim, como fosse solicitando uma ajuda de custo. Aí eu falei, não, isso é um benefício para a população, mas depois a gente foi enxergando que precisa envolver mais ainda, em encontrar mais técnicas melhores, ou encontrar uma maneira melhor aí de trazer para a gente poder construir junto. É uma aprendizagem conjunta, né, que a gente está tendo que fazer também. Então é um desafio, e a gente vê que também tem esse desafio cultural. Até um alerta que a gente faz para as empresas quando vem para cá
existe cultura diferente dentro de um microcosmo aqui. Não dá para a gente enxergar da mesma maneira a cidade, o Baixo Madeira e o Alto Madeira como se fosse uma coisa só, não é. Ainda mais isso extrapolando para a Amazônia inteira. Né? Mas é isso. É muito interessante, né? Quanto mais formos nos aprofundando nessa linha de pesquisa, mais desses detalhes teremos. Excelente. Eu compilei mais uma pergunta aqui, no contexto também da área do direito, a Safira pode contribuir. Depois a Gabriela falar um pouquinho da experiência internacional. Como a falta de saneamento básico está diretamente ligada à ocupação irregular das áreas de risco e à precariedade habitacional, quais são os principais desafios para integrar regularização fundiária e direito urbanístico na Amazônia, e qual que é a experiência que a Gabriela pode trazer para a gente, internacional, ou a Safira, se tiver algum estudo nesse sentido, para abrir uma perspectiva, né? Porque saneamento também é um parâmetro para regularização fundiária, é direito urbanístico. Eu queria ter uma resposta para isso. Acho que se eu tivesse, eu vendia e ficava rica, porque são muitas áreas informais, né? Sendo bem simples na resposta, as agendas elas são muito distintas entre si e não se conversam. Por exemplo, o Estatuto da Cidade fala que não pode ter, teria que ter o planejamento urbanístico partindo das cartas geotécnicas, que por mais não seja um plano de adaptação climática, ele considera os riscos passados, né, para essa projeção, para saber onde ocupar e não ocupar. A lei de regularização fundiária diz que áreas, independente do risco, podem ser ocupadas. E o plano de saneamento fica nesse jogo entre os dois, sendo que, principalmente agora com esse movimento das parcerias público-privadas ou da privatização, me parece que nós estamos tendo mais acesso a dados. Não sei como que os colegas que são efetivamente de saneamento percebem isso, que não é a minha matéria original, né? Então, e as concessionárias especificamente, que têm que fazer um projeto que seja economicamente viável, que tem que prestar contas do quanto está sendo universalizado, algumas delas entendem naquele sentido, que a universalização do saneamento é em todo o território. Outras entendem que é na cidade formal, porque você não pode entrar na regularização fundiária. Então, nas áreas ilegais ou desconformes e, em última análise, áreas de regularização fundiária, né? Então, existe um grande imbróglio aí que tem que ser definido. O Marco Legal do Saneamento, ele faz algumas referências a tecnologias a serem utilizadas em áreas informais, especificamente o sistema condominial, que foi criado aqui no Brasil, é interessante conhecer, e que traz a figura do síndico, né, que ele foi originalmente pensado para ser um sistema autogerido. Então, é bastante interessante, ele foi bastante exportado aqui na América Latina e na África, e nós mesmos brasileiros sabemos pouco, né. Mas existe essa, vamos dizer, disputa do que vai ser feito. O que, para mim, pessoalmente, o que neste momento, porque eu também já mudei de opinião algumas vezes, comigo mesma, o que me parece mais razoável é esse ponto, que não provendo saneamento nas áreas irregulares, a gente está prejudicando todo o sistema hidrológico, certo? Então, dos males, o pior, dos males, o melhor, no caso, né? Prover o saneamento, mesmo que de forma, vamos dizer, que possa ser desfeito, me fugiu o termo agora, provisório, mesmo que de forma provisória, porque se minimiza o impacto ambiental que atinge a todos. Essa é a minha
última posição. Talvez ano que vem, num outro círculo urbano, eu já tenha mudado de opinião, porque eu tinha outra, inclusive, mas enfim, agora a atual é essa. Justamente no workshop que o Marcelo e a professora Gabriela estavam comentando, a gente discutiu isso, né? E entre os participantes houve um certo consenso de haver uma preponderância do ambiental. Então, não tem uma palavra, não tem um termo fechado, é saber que existe, e cada caso que for judicializado, possivelmente vai ter soluções distintas, porque todos os lados têm uma resposta jurídica forte. Posso dizer que concordo plenamente com a doutora Safira, e isso ajunta uma coisa que também nós falamos muitas vezes, a doutora Safira, do elefante branco na sala, não é? Da corrupção. Pode ser a corrupção ao nível de fundiária, mas também a corrupção como tipo fenômeno do grileiros, não? Que compram a terra e depois fazem uma chamada às outras pessoas de vir e deixam que as pessoas lá ficam sem saneamento, não? Então, claramente tem uma ligação bem direta, mas acho que uma fracasso no sistema de governança é não só o regulamento, a legislação, mas a inspeção, a implementação da lei mesmo. É como é que podemos enfrentar o fenômeno de corrupção quando não seguimos as leis que já temos. Esse é aquele problema. Os planos municipais são superbos. Também porque algumas deles não, como a Safira estava a dizer, não tem um aspecto dentro, falando sobre da clima ainda, mas temos os planos municipais que são bem feitos e que tem lá dentro o direito da cidade mesmo, mas não temos a capacidade de fazer tipo de inspecção que reclamamos para ter regularização fundiária que é mais humana mesmo. E acho que temos que enfrentar aquele problema de corrupção primeiro, como eu estava dizendo antes, a natureza do problema aqui é a corrupção, é a maneira em que tem ainda, hoje em dia, grileiros que podem fazer o que querem fazer. E isso é um fenômeno que não falamos bem claramente, mas que todo mundo sabe. Eu vou adicionar um ponto nesse assunto, que o nosso tal workshop, né, foi internacional. Então, tinha Brasil, Amazônia brasileira, colombiana e peruana. E um dos assuntos que foi discutido é justamente como os colombianos, também na academia, enfrentam a questão da irregularidade e, vamos dizer, dos governos alternativos existentes na região. Porque eles têm uma história muito dura, né? Então, eventualmente, se ressurgiram. Então, existem essas diferenças e há outros lugares aí falando de direito urbanístico propriamente dito. Por exemplo, na Itália, foram feitos muitos estudos sobre a atuação da máfia na ilegalidade e na corrupção do planejamento urbano. Mas é um assunto muito complicado, né? Que até os assuntos que a gente tem informação, às vezes a gente não sabe como tratar, né, academicamente. Imagine uma situação tão complexa, assim, de governança. Mas eu também sei que tem algumas publicações recentes sobre a Amazônia brasileira focando bastante nesse aspecto de grilagem, também porque já surgiu um modelo, salvo engano, de, vamos dizer, grilagem digital para venda de mercados de crédito de carbono.
e isso diretamente impacta o posicionamento internacional do Brasil, né, que o principal benefício, digamos, de ter a Amazônia é tentar capitalizar nos mercados de crédito de carbono, e já tiveram esses casos que surgiram. Então é isso, não tem uma resposta simples. Perfeito. As outras perguntas já permeiam, algumas questões já foram respondidas, né? Como que organizar essa parte do saneamento? Então, o professor Fernando colocou muito bem, que é da forma centralizada, o Marcelo até mesmo colocou como que ele está fazendo isso no contexto, a Safira falou que não tem uma solução, né, no contexto de regularização e direito urbanístico, e a Gabriela já apontou também diversos aspectos também que a comunidade tem que comprar ideia, somente assim tem direito de participação. Aí a gente está na fase, então, já de encerramento, se tiver mais alguma ponderação, está aberto. Eu acho que nesse aspecto da população comprar ideia, né, a gente tem um exemplo aqui em São Paulo do projeto Novo Rio Pinheiros, né, que não foi a população que comprou, mas foi a história que se conta, né, que o governador Dória acordou um dia e disse que queria o Pinheiros limpo. E a partir dessa decisão política é que surgiu muitos projetos de saneamento condominial, de estruturas tarifárias, de pressionar a prefeitura para regularização fundiária. Então, assim, não tem uma solução fácil, mas é possível. E no caso, a solução possível, no caso do Novo Rio Pinheiros, foi o principal tomador de decisão dizer, faça-se, né? Então, eu acho que não vou ser tão pessimista assim. Excelente, obrigado pela contribuição. Então, a partir de agora, eu vou fazer o encerramento. Em nome da Universidade Federal de Rondônia, em nome do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Rondônia, em nome do grupo de pesquisa também, a gente aqui agradece a doutora Safira pelas contribuições, agradece a doutora Gabriela, trazendo a contribuição internacional para esse seminário aqui, para esse painel, ao doutor Fernando, que contribuiu com essa perspectiva de quais tecnologias a gente tem disponível, e o Marcelo, enquanto gestor, enquanto doutor também, professor, com o desafio de aplicar isso. Então, é muito engrandecedor participar, ver que a comunidade científica, a comunidade técnica, falando não só da engenharia, e sim da área de humanos, está envolvida nisso. Então, está universalizando o saber, está com a perspectiva de promover, de fato, o saneamento e a universalização para avançarmos, especialmente no contexto amazônico. Muito obrigado a todos. Bom, foi um prazer participar, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite. Foi muito enriquecedor aqui, né, todos os apontamentos e discussões. Muito obrigado. Também queria agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade, e eu, ouvindo assim, cada um falando, e agora o Edjalto falando no final, é sempre um sinal de esperança que a gente consiga reverter essa situação, né? E com essa unidade, com essa busca de integração, conforme a gente já experimentou lá em Manaus, no último evento lá com a professora Gabriela, já agradecendo de novo, porque foi uma experiência muito riquíssima, e aqui a gente também reproduziu, de certa maneira, as realidades distintas, abordagens, de certa maneira, distintas também, e dá uma esperança para que a gente consiga mudar e um pouco avançar nessa situação tão difícil, mas ao mesmo tempo tão encantadora no quesito de que a gente consegue aplicar não só a engenharia, mas todo o nosso conhecimento à disposição aí para a melhoria da qualidade de vida. Obrigado. Bem, vou agradecer às minhas colegas para a convite de novo e também para o discurso que foi bem rica, e fico
à disposição para continuar e trabalhar junto, como o Dr. Marcelo estava a dizer. Acho que temos um grupo especial que querem bem ver a melhoria na área de saneamento, águas na Amazônia, e acho que o trabalho vai ficar lá. Então, bom, com energia, ficamos lá também. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada, professora Jota, obrigada, professora Tatiane Chequia, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder manter a nossa discussão viva e faço votos que a nossa reflexão seja boas sementes para muitos que venham a nos assistir depois. E acredito que eu posso falar por todos, que estamos todos à disposição para continuar o diálogo, né? Então, googlem os nossos nomes e seguimos nessa empreitada. Obrigada.